Show de bola. Vamos lá, professor. Bom, na última aula, gente, a gente comentou algumas coisas sobre nós chegamos até aqui, começamos a falar alguma coisa dessa parte de combustíveis, octanagem cetana. Nós havíamos comentado aqui, finalmente, acho que nós paramos aqui, foi a questão, por exemplo, de operação de motor, gente. Ó, isso é válido para a vida de vocês, não é só para maquinário. O correto, toda vez que vocês dão partida no carro de vocês, da família, motocicleta, quem tiver isso, o adequado é, no caso, deixar primeiro aquecer por 2 minutos ali para poder, no caso, começar a ter uma lubrificação mais eficiente, tá? Ô, professor. Oi. Esse de aquecimento é até por dilatação dos componentes internos, né? Isso, porque se você for trabalhar com ele frio, o desgaste vai ser maior, né? Porque daí vai ficar comprometido. Vai passar óleo mais fácil, na verdade, porque o gap vai estar maior. E em alguns casos, o óleo ainda não subiu, ele vai começar a pegar, no caso, trabalhar uma ação mecânica, ferro com ferro, né? E aí desgasta. Aí fadiga do conjunto. Entendi. Eu de manhã, toda vez que eu vou ligar a moto, eu deixo ela uns 5, 7 minutinhos ligado, só que daí a hora que eu vou acelerar, sai aquela aguaceira do escape daí. No caso da tua moto, ela tem catalisador? Na verdade, não, né? Catalisador não, né? Só abafador. Porque tem moto, a tua moto é fã, o que é? É uma Titan 150. Que ano que é? 2015. É para ter catalisador na saída do escapamento lá. Na verdade, o catalisador dela é como se fosse vamos colocar assim para vocês, é um filtro catalítico que ele converte, no caso, os gases que são expelidos pelo escapamento em molécula de água e os gases inertes que não fazem, por exemplo, não tem ação, por exemplo, de poluir, alguma coisa assim. Então vai sair hidrogênio, nitrogênio, a própria água lá, que você estava falando que sai bastante, né? Você já deve ter notado. Pega carro da Fiat, quando ele vai sair, fica aquela poça d'água quando o cara está com marcha lenta lá, né? Mas isso aí, às vezes, é superdimensionamento no caso desse catalisador, gente. E, por outro lado, ó, essa época que nós estamos vivendo agora, que é frio, vocês vão ver que também a condensação é maior. Então, quando a gente fala em condensação, eu aqueço na hora que a água, por exemplo, água ou umidade dentro do escapamento, ela vai se unir, vai formar muito mais essa água e vai se retratar em fumaça branca, na verdade. Vocês vão ver que, às vezes, o motor, quando vocês tá muito frio, ele começa a sair uma fumaça branca, mas aquilo lá não é fumaça, na verdade é a condensação de água. É igual eu soprar com a boca. Tá muito frio, eu sopro, sai parece que você tá fumando, mas não é condensação isso. É o choque entre o ar quente com o ar frio. Daí, no caso, condensa, dá aquele vapor, tá? E, logicamente, o motor trabalhando com a rotação regime de 900, 1000 RPM, para formar isso é muito mais efetivo, né? Aqui o pessoal fala também, ó, questões de rotações abaixo do torque e acima, do caso da rotação de regime. Regime, a gente pode dar estouro de giro, e abaixo do torque o motor começa a apanhar e começa a danificar o motor, tá? Esse de não acelerar o motor antes de desligar, principalmente os caminhão turbo ou carro turbo, se o cara fizer isso, ele compromete a turbina, tá? O sobrealimentador, porque daí deixa de lubrificar. Aqui também não é uma coisa que o pessoal também faz muito, que é manter o veículo em marcha alguns instantes antes, no caso, de fazer desligar. Porque se eu venho com uma rotação de regime alto,
A turbina, ela trabalha, no caso, quando ela começa a funcionar, em torno de 60, 70 mil rotações por minuto, tá? Uma turbina normal. Agora, se vocês pegar uma turbina que é geometria variável, ela chega até 120 mil rotação. Por isso que estoura assim, o pessoal fala. Tá? Deixa eu só responder um negócio aqui, já continuamos aqui. Aqui nós já comentamos isso para vocês, que é uma bomba, no caso, injetora, no caso normal, tá? Aqui agora apareceu um negócio diferente, que é o circuito de baixa, aqui que ele fala que é, no caso de retorno, de 1 a 1,5 bar de pressão. É uma pressão muito baixa, gente. Em relativo, por exemplo, à saída para o bico, que é em torno de 280, você pode ver a diferença, tá? Isso no mecânico, no eletrônico, igual vocês têm o caminhão que vocês montam lá, chega até 2.000 bar. Aí a pressão é relativamente alta. E uma coisa que a gente tem que entender também, sei que vocês devem ter visto, quem ajudou a montar motor lá, você já viu os pistão que o pessoal coloca dentro do pistão, do caminhão lá, do motor, não? Alguém ajudou a montar motor lá já ou não? Tava lá na linha de motor? Já ajudei algumas vezes. Monta do zero, Débora? Sim. Você viu que os pistão na cabeça dele tem um desenho diferente lá, que é um furo diferente lá? Você pega o êmbolo lá, ele tem parece uma câmara diferente ali, né? É isso aqui que ele está mostrando. A gente tem, por exemplo, sistema de injeção, que pode ser injeção direta e indireta. Indireta já não é mais usada, tá? Isso era coisa dos motores antigos. A direta, a pulverização, a injeção de combustível é dada na cabeça do pistão. Tá? Isso melhora a resposta. Só que, por outro lado, gente, aqui a gente tem que tomar cuidado que se esse bico aqui que a gente está mostrando aqui, onde está sendo em vermelho aqui, ó, esse bico aqui, ó, se ele estiver gotejando, ele começa a lavar isso aqui dentro. E aí o óleo que tem aqui para fazer a lubrificação entre os anéis e a camisa aqui, ele perde efetivamente, no caso, a ação de lubrificante. Ele perde a lubricidade e começa a danificar o motor. Tá? Então, em termos de funcionamento, isso aqui tem que estar perfeitamente pulverizando, não pode estar gotejando. Ele pode ter 4 furos, 5 furos e 6 furos na ponta desse bico ejetor. Tá? E é assim, a gente tem que pensar que o centro, onde está ali a ponta do bico ejetor, é como se fosse uma flor, que ela vai abrir naquela posição. E ela forma, no caso, um cone, na verdade, arredondado no final. E a inflamação do combustível, ela sempre pega das extremidades para a ponta do bico. Por quê? Quando a gente fala que está pulverizando, essa ponta aqui onde está saindo o jato aqui, ó, o combustível está mais líquido. Então é mais difícil de inflamar. E nas pontas, quando ele chega aqui na ponta, ele vai estar mais o quê? Pulverizado. Então facilita, no caso, a inflamação. Tá? O que o pessoal estuda muito hoje é para melhorar esses rendimentos, a parte interna, que é a parte dinâmica desse camarada aqui. Tá? Aqui ele está mostrando essa geometria que a gente tem na cabeça do pistão, a forma que ele tem, para cada, no caso, caminhão é uma coisa. Tá? Existe caminhão que ele tem esse ponto que está aparecendo aqui, às vezes ele é mais pontiagudo, que ele vai melhorar, no caso, a mistura, no caso, entre o combustível e o ar. Existe caso, por exemplo, que ela é reta, plana. Então, isso aqui
no caso, assim, é bem diversificado, tá? Um em relação ao outro. O caminhão que vocês trabalham, ele trabalha com dois tipos de pistão. Eu tenho o 410 lá, e acho que o 460 e o 510, vocês vão ver que ele trabalha com pistão forjado, tá? Ele já não é mais um pistão que ele foi injetado ou ele foi fundido. Então, quando ele fala que foi forjado o material, é para aguentar ou ter resistência, no caso mecânica, muito alta, tá? Por isso que a gente consegue, no caso, colocar essas potências aí altas, como a gente está vendo, 510. Esse motor novo que vocês vão montar aí vai ter mais de 510 cavalos, eu acho, tá? Pelo o comentário que o Giovanni, que teve fazendo curso desse caminhão novo, já falou que vai ter mais de 510 cavalos. Então, vocês vão trabalhar com um motor mais forte ainda, tá? Então, são parâmetros aí que vai vir aí pela frente. Comentaram, ainda não tem ainda um definitivo o que é. E vocês que estão trabalhando lá dentro já devem ter ouvido falar que vai ter motor, no caso, com cilindrada menor e cilindrada maior, né? Aí depende da aplicação, tá? Que caminhão que vai estar utilizando. Esse aqui é o que eu falei para vocês, injeção indireta. Vocês podem ver aqui, ó, o bico injetor não está dentro da câmara, ele está aqui num lugar fora, no cabeçote. Isso aqui já não usa mais. Se vocês pegar alguns caminhos... Existem ainda os motores que vêm de fora, para algumas van, são a diesel, que ainda trabalha. Só que isso aqui dá muita ressonância, gente. Ele gera ruído. Então, quando ele gera ruído, fica assim um negócio meio desagradável para você quando você está conduzindo, parece que está quebrando tudo lá dentro, quando ele está em marcha lenta. Ele só vai subir esse ruído quando você ergue o giro, tá? Mas ele é um motor que tem muito mais ressonância que um motor que tem injeção direta. Essa bomba alimentadora aqui, ó, essa bomba alimentadora aqui é de um sistema mecânico. Hoje não se trabalha mais com esse sistema aqui. A bomba de alimentação, em alguns sistemas, é uma bomba de engrenagem, tá? E, ele puxa no cabo do tanque e manda no caso, direto lá para o sistema de alimentação. Então, esse sistema trabalha mais basicamente em cima, no caso de um rolete ou um excêntrico aqui, vai ter um pistão que vai estar acionando e desacionando. Quando a gente fala de bomba de engrenagem com rotação, que ela é imposta nela, de um lado ela vai ter uma câmara de vácuo que puxa, no caso, o óleo diesel, e do outro lado ela vai, no caso, comprimir para o sistema. Apesar que nós vamos ver agora, eu vou passar aqui daqui a pouco para vocês, o sistema que é usado de injeção ou o sistema de pressurização que a gente tem dos caminhões, vocês vão ver que ele tem uma bomba independente para fazer subir essa pressão nessa pressão tão elevada igual a gente tem aí de 2.000, 1.800 bar, 2.200 bar, aí depende no caso qual que é a configuração e qual que é o tipo de sistema que a gente está utilizando, tá? Mas a gente tem 3 configurações que são as padrões que a gente tem no mercado, tá? Que é o mercado brasileiro. Depois tem alguns caminhões que vêm de fora, trator que vem de fora, às vezes pode ter algumas coisas diferentes assim, mas os padrões vocês vão ver que a gente já vai ver isso daí, pra vocês estarem entendendo. Aqui está falando de excêntrico, aqui então tem o excêntrico aqui, olha, ele trabalha o eixo e vai estar acionando esse pistão. Esse pistão, de um lado ele bomba, no caso, puxa e leva, né? Então, de um lado ele está puxando o combustível que vem do tanque e mandando, no caso, para outro sistema que é para alimentação do conjunto, tá? Filtro, nós já comentamos algumas coisas. Só posso falar para vocês o seguinte, os filtros hoje, existem 2 tipos de filtro. O filtro encapsulado, tá? E o filtro de cartucho. Ah, mas o que é isso, professor?
O encapsulado é aquele que você compra com carcaça e tudo metálica, vai lá e troca e... Ah, chegou no momento da troca ou o tempo, você vai lá e substitui inteiro. Quando vocês pegam um que é por cartucho, vocês vão tirar essa capa de lá de fora, que pode ser metálica ou pode ser de vidro, dependendo do lugar lá, e alguns caminhões tinha isso, e troca só o elemento na parte interna. Aqui vale lembrar para vocês também, gente, que o ideal é que se vocês precisarem, por exemplo, substituir isso aqui ou sangrar, aqui é um lugar que concentra muito ar. Então, o que acontece? Na saída dos reservatórios, ou no caso dos filtros, é onde você vai operar aí o parafuso de sangria. Até ele mostra aqui, ó, parafuso de sangria. Então, parafuso de sangria, dois modos diferentes. Então, você vai nesse parafuso de sangria aqui, abre ele e... Em alguns casos, eu vou ter que ter uma bomba alimentadora. Se eu não tiver a bomba alimentadora, eu vou ter, no caso, lá um sistema elétrico ou um sistema manual que eu vou lá e aciono para, no caso, estar eliminando esse ar do sistema, tá? E aqui eles mostram para a gente aqui, ó, os modelos de filtro. Tem aqui, estão falando, esse de feltro, ele suja com maior facilidade. O que mais usado hoje é esse de tela, com a carcaça metálica e dentro papel microporoso, tá? Que é em torno de 5 microns aí o papel para estar passando, ele retém aí as impurezas, tá? Aqui um exemplo que eu falei de copo para vocês, que é de vidro ou de plástico, ou que é translúcido, que ele está mostrando o motor MWM, o que ele vai ter? Esse cara aqui, ó, filtro com drenagem. Por que drenagem? Lembra que eu falei para vocês que água é um problema no sistema, no caso, ou diesel? Então, o que acontece? Eu tenho um inconveniente que esse cara aqui, eu tenho que, no caso, de vez em quando a água está decantada aqui, eu venho aqui e esgoto. Posso fazer isso aqui, no caso, mecanicamente, igual a gente está mostrando aqui, vai lá e aciona isso vocês mesmos, tá? Ou quem vai fazer a manutenção, ou tem o caminhão, ou do frotista. Ou eu posso ter um dispositivo eletrônico que, quando ele tem um sensor de detecção, no caso de água, ou diferença no caso de elétrico, no caso entre o líquido, a água e o diesel, ele manda um sinal elétrico e ele libera e dá a descarga ou a drenagem desse líquido aí, tá? Então, vale lembrar que se tiver ali, eu tenho que fazer com o motor às vezes parado, porque quando ele estiver em movimento, você não vai ver se ele está decantando ou não, porque está circulando isso aqui. Quando ele está parado, vocês vão ver que a água ela acumula toda essa parte de baixo aqui, tá? Elemento de bomba injetora, não é o caso de vocês aqui também, que vocês não estão trabalhando mais com essas questões aqui, que é... Tá? E esse cara aqui é o nosso dosador. O que é o dosador? Onde vai isso? Isso aqui vai lá na bomba, na verdade. Isso aqui é da bomba mecânica. Só que, por outro lado, gente, como é que faz essa dosagem num sistema eletrônico? O sistema eletrônico ele vai mandar pulsos, no caso elétrico, lá no bico injetor, e esse bico injetor ele vai comandar essas aberturas, tá? Nesse caso aqui, ele está dependendo única e exclusivamente, por exemplo, do posicionamento desse elemento aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem um rasgo aqui e vai mudando. Conforme ele vai trabalhando, ele vai mudando a posição aqui em relação ao eixo. Então, a hora ele fecha, ele abre as cavidades aqui para poder, no caso, dar o débito no caso de combustível, tá? Então, ele fala aqui, ó, ponto morto, onde não tem nada, débito nenhum, está fechado aqui, ó. Tá. E aí depois eu começo a trabalhar, aqui está sem nada, depois eu começo a trabalhar início de débito, débito e final de débito. A injeção eletrônica é diferente, gente. Eu, através de um comando eletrônico, eu posso, por exemplo, trabalhar com uma pré-injeção, a injeção principal e pós-injeção. Se eu falar em pós-injeção, é que é para queimar tudo aquilo que está dentro da câmara de combustão. E aí minimiza a emissão de poluente, tá? E quando eu falo de uma pré-injeção, é como, no caso, eu aqueço a câmara inicialmente para dar o débito, no caso principal,
e na hora que ele der o débito principal, ele vai queimar totalmente o combustível. Por isso que é muito mais eficiente um sistema já monitorado eletronicamente do que um sistema, no caso, mecânico. Tá? Porque o mecânico pode ter desgaste mecânico, alguma coisa vai, mola, desgastar, ela, no caso, ficar cansada, alguma coisa assim, eu começo a ter alguns problemas, tá? Aqui também um desenho que é ruim de vocês entenderem, mas ele mostra as posições que isso aqui vai girando, tá? Então ele vai mudando aqui e esse pistão vai trabalhando dentro desse elemento, na verdade. Quando o pessoal fala que vai fazer uma bomba injetora, ele vai trocar todos esses elementos que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Então ele tem aqui, ó, ponto morto inferior, início de débito, alimentação, o débito principal, e final de débito. Quando ele empurrou aqui, está o final da agulha aqui, ó, próximo do caso. Ó. Aqui ele tem esse curso todo que aparece aqui, ó, esse curso todo, e aqui o curso quase nenhum. Que, no caso, empurrou, entrou aqui, acionou e vai, no caso, para o sistema para estar alimentando e pressurizando lá o bico injetor. É estritamente mecânico, é um acionamento hidráulico para acionar, no caso, o bico injetor. Quando a gente fala em sistema eletrônico, ele tem comandos que é, no caso, acionado por um sistema eletrônico. Aqui a gente fala as engrenagens, a gente tem aqui também, tiver falha mecânica ou desgaste aqui, vai comprometer tudo isso aqui. Então, ó, o pistão aqui, ele depende do posicionamento dessa cremalheira. É como se fosse um acelerador que vai, no caso, aumentar ou diminuir a quantidade de combustível, no caso, debitada, ou aumentar a quantidade injetada, tá? De combustível. Débito nulo, marcha lenta, e aqui plena carga, onde a cremalheira aqui está toda ela aberta, né? Essa válvula de pressão, aqui, ó, esse sim, eu queria que vocês entendessem, aqui, ó, vamos ver esse princípio no caso, bico injetor mecânico. O que vocês entendem? Esse em azul aqui, ó, bainha, ou a camisa, por exemplo, do bico injetor, tá? Esse que está com uma cor aqui púrpura, mais claro, cor para rosa aqui, ó, por fora, é o elemento que a gente chama. E dentro aqui, esse branco aqui, é a agulha, tá? O que faz essa agulha subir? Na verdade, onde entra esse cara vermelho aqui, ó, é a pressão que é gerada aqui, ela empurra, ela vai erguer, no caso, esse bico aqui, não é que ela vai conseguir a pressão vencer a ação dessa mola aqui, gente, ó, a ação dessa mola aqui, ele vai dar o débito, vai injetar. Então, se vocês verem aqui, ele tem dois furos que está aparecendo que está em corte aqui. O que faz a vedação é a agulha, essa ponta, no caso aqui, que é em aço, que eu falei para vocês. E se aqui tiver água, em vez de ter, no caso, óleo diesel, a lubricidade é diferente. O que vai acontecer? Ela vai comprometer essa agulha, vai desgastar essa agulha inteira, porque a água vai funcionar como um elemento que a gente chama de abrasivo. Então, ele faz um anel aqui e começa a gotejar. Em vez de ele pulverizar, ele começa a pingar aqui, ó. E aí danifica, no caso, todo o conjunto. Professor, mas como é que o cara estragou esse aqui? Ele vai ter que jogar tudo esse elemento púrpura aqui de baixo, mais o bico injetor fora, só vai usar essa parte de cima, tá? E a camisa aqui que a gente tem por fora. O resto vai tudo pro lixo, tá? Não tem aí, no caso, o que fazer. Ah, e como é que eu vou regular a quantidade de débito? Aqui perto dessa mola aqui, não está aparecendo, mas ela tem as arruelas que a gente pode, no caso, aumentar a carga dessa mola ou diminuir a carga dessa mola, tá? Então, na hora que a gente for fazer um teste de bico injetor, vocês têm que ver se ele tem estanquenidade. O que é estanquenidade? Se ele não goteja, com uma pressão de trabalho. Ah, quanto que é a pressão de trabalho desse bico? Ah, 280 bar. Então, você eleva a pressão a 280 bar. Quando ele chegar em 280, você para por alguns instantes e vê se ela não vai cair. Isso é um teste que a gente faz com um manômetro de pressão, tá? Uma ferramenta específica. Depois, o que o camarada vai fazer? Ele vai ver a pulverização. O que é a pulverização? Quando chegou em 280, tem que erguer esse bico e injetar. Aí você vai ver se ele está injetando ou não. Tem uns caras ainda que fazem até uma brincadeira que não é muito sadia, mas tem gente que pega na frente do bico injetor e ele acende, no caso, uma centelha. Na hora que ele acender uma centelha ou qualquer
chama, vocês vão ver que parece um lança-chama esse cara. Porque tudo que for pulverizado, ele vai quase 1 metro ali, ó, vai sair uma língua de fogo. Tá? Porque ele está queimando aquele combustível que está misturando com ar. Tá? Isso não é um teste que é feito. E aí, para esse tipo de bico injetor, ainda tem um negócio que eles chamam de ressonância. Quando você bate, por exemplo, o equipamento, ele vai gerar um ruído que é característico, por exemplo, do funcionamento dessa parte interna. O que é? A pressurização que ele vai ter que elevar, tá? E, no caso, descarregar. Pergunto para os senhores, vocês já viram falar que o motor diesel está castanhando? Alguém já ouviu falar nisso? Não. Não? Qual que é mais assim, menos ruidoso, motor a gasolina ou motor diesel para vocês? Lógico, gente, trabalhando com silencioso, com abafador, tudo certinho. Mas qual que é mais silencioso de funcionamento? Gasolina? Gasolina e álcool é bem mais silencioso. Então, o que acontece? Ela não trabalha com esse processo que a gente está vendo aqui, que é o bico injetor abrir e fechar com pressão. Então, essa ressonância aqui é uma, no caso, dos fatores que gera em função da pressão criada pelo próprio motor e o trabalho, no caso do bico injetor. Tá? Ah, professor, mas agora eu tenho carro com bico injetor. Beleza, eu tenho carro com bico injetor. Só que os carros com bico injetor, ele trabalha com sistema o quê? Eletrônico. Tá? E com eletrônica hoje, gente, eu posso fazer, no caso, um comando ou um ajuste o mais fino possível. Se vocês for, é que não é da geração de vocês, mas se vocês pegassem uns carros antigos e andassem com um carro com transmissão automática antigo, vocês iam ver que ele dava soco na hora de trocar marcha. E se você pega um carro hoje moderno, você vem acelerando o carro, ele vem trocando de marcha, não aparece. É a mesma coisa com o caminhão. Tá? O caminhão só vai dar soco na hora de trocar marcha se tiver com algum problema no sistema de transmissão. Caso contrário, ele vem, a parte progressiva e regressiva dele é muito suave. Tá? Por quê? Os comandos que a gente tem, no caso eletrônico, ele consegue um refinamento desses ajustes, na verdade. Tá? Aqui o elemento que eu falei para vocês estava lá em púrpura, aqui ele está mostrando, ó, essa passagem vermelha aqui é onde passa o líquido. Só que aqui está aumentado aqui algumas vezes, gente. Tá? Porque para a gente trabalhar, chegar a 280 bar aqui, esse cara aqui tem uma passagem ou um orifício aqui, uma passagem dessa muito pequena. Tá? E aí o que acontece? Essa pressão eleva, o que ela vai fazer? Ela vai fazer erguer essa agulha, essa parte central aqui. E ela pulveriza nesses furos que a gente está vendo na ponta do bico injetor. Tá? Se precisar trocar, é esse elemento inteirinho que eles trocam. É bico e agulha. Aqui a gente falava que era tal da mecânica de precisão, onde que os caras que trabalhavam lá para fazer esses tipos de material, eram os torneiros ou os ferramenteiros, tinham uma precisão muito alta em termos de ferramental, instrumental que eles utilizavam, tá? Mesmo até hoje, a gente usando nos sistemas eletrônicos, ainda eles continuam fazendo isso aqui, a parte mecânica. Não tem como não ter essa parte mecânica. A parte mecânica continua ainda a mesma coisa, tá? Câmara nós já falamos lá atrás. Fecha essa daqui, gente. Deixa eu só pegar outra aqui que a gente vai ter que passar para vocês. Aqui, ó, termos de evolução, gente. Só para a gente ter uma ideia. Ó, aqui, ó, andando na atualidade, o que a gente tem? Vocês podem ver aqui, ó, 27, 62, 86. Em 86, a bomba, no caso, injetora aqui, já, no caso, com regulagem eletrônica. Não era ainda, no caso, um sistema eletrônico, mas ela tinha uma regulagem de débito, tá?
Em 94, nós já tínhamos, no caso, esse sistema aqui, ó, unidade injetora ou sistema de unidade injetora. O que é um sistema de unidade injetora? Ela tinha, no caso, um sistema de gerenciamento, que é um módulo. O bico e a bomba era tudo num só. Então, ele tem uma unidade injetora. Essa unidade injetora eu não precisava de uma bomba, no caso, para gerar pressão. Então, nesse caso aqui, esse conjunto que vocês estão vendo aqui seria a minha unidade injetora. O que vocês usam, o que usa na atualidade, já é um negócio meio que ultrapassado, vocês têm ideia, 25 anos aproximadamente. Esse sistema aqui, ó, sistema de bomba injetora, no caso, ou bomba unitária, que é usado no DAF, tá? Ou UPS, unidade, no caso, de bomba simples, ou simples unidade, no caso de pressão. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui é a minha unidade, ela vai ter essa unidade aqui e um bico separado. Então, essa daqui gera a pressão de 2.000 bar para cada cilindro. Eu vou ter um desse. Tá? Desde 1995 já existia isso. Depois, isso aqui foi usado em algumas caminhonetes, primeira bomba injetora distribuidora de pistão radial, tá? Já era eletrônica. De 97 para cá também, aí, ó, 23 anos, o sistema, no caso Bosch, que daí já está agregado numa montoeira, por exemplo, de sistemas de motor diesel. Então, tem aqui 23 anos que está usando esse cara aqui, ó, aqui no Brasil. Então, nós temos aqui o sistema módulo Common Rail. Quando você falar Common Rail, é tubo comum. Na verdade, que é esse tubo aqui, ó, esse tubo aqui que ele gera alta pressão, e o, no caso, comum porque ele vai estar acionando os 4 bicos, 6 bicos, aí depende, no caso, o que a gente tem. Nós vamos ver independente cada sistema desse aqui, ó, principalmente esse e esse, que é o que usa, no caso, nos veículos pesados, tá? E tem esse modelo aqui também, que é o UIS, que na verdade é um sistema usado em alguns automóveis com sistema diesel. Ah, eu tenho uma Mercedes diesel, ah, eu tenho um Audi diesel, ah, eu tenho uma BMW diesel. Então, eles fazem uso desse cara aqui. E hoje a gente já tem alguns motores diesel que tem a performance, por exemplo, para esses carros aí, melhor até que um carro, no caso, a gasolina e álcool, tá? Ou GNV. Porque ele polui menos. Isso aqui nós já vimos. Aqui, só para a gente entender, a gente tinha falado, por exemplo, sistema com anticâmara, tá? Ou câmara de turbilhamento. Vocês podem ver que o bico injetor, ó, nesses dois casos aqui, está fora da cabeça do pistão. Esse ainda tem um desenho aqui convexo. E nesse caso aqui, que é a injeção direta, a cabeça do êmbolo é diferente. Então, ele tem uma câmara dentro da cabeça do pistão. Esse aqui nós já vimos ali atrás. Funcionamento do bico injetor normal. Tá? A curva, no caso de torque e rotação, o que é essa curva de torque aqui que a gente tem aqui? O motor é o seguinte, eu elevo a rotação até o limite. Essa máxima rotação que eu tenho aqui é a máxima curva de torque. Se eu continuar erguendo a rotação, a minha curva de torque começa o quê? Perder, no caso, potência. Então, se eu mantesse o meu carro ou o meu caminhão funcionando nessa condição aqui, na rotação melhor e na curva de torque melhor, aqui seria a melhor condição que a gente teria. Só que a gente anda só no plano com o caminhão? Não, né, gente? Então, a gente tem a topografia muito diferente e, às vezes, carga diferente. Então, isso aqui influencia totalmente nessa curva de torque que a gente está falando aqui. Aqui algumas coisas sobre os sistemas de regulador que a gente tinha mecânico. Não vamos entrar em detalhe disso aqui, porque não é o objetivo, tá? Aqui sim. Aí é o que eu falei para vocês. Common Rail, a UPS, que é esse daqui, ó, ele tem uma bomba para cada bico injetor e a unidade, no caso aqui, injetora, que é esse cara aqui, tanto para veículo pesado quanto para veículo leve aqui, tá? O que eu tenho aqui? Então, aqui, ó. Na verdade, para funcionar um sistema desse, o que ele depende? Vocês estão vendo aqui, ele depende de 3 fatores.
uma bomba de alta pressão, tá? Um bico injetor e ele depende, no caso, do quê? Um sensor de temperatura, um sensor de posição do acelerador, o acelerador e um sensor de rotação. Tá? Através desses sensores aqui, eu consigo acionar todo esse conjunto. E aí, quem faz, no caso, o débito, monitoramento, isso, aquilo, tudo, que é aquela calibração fina da coisa, é essa unidade, no caso aqui, de eletrônica, que na verdade seria o meu, o quê? O meu microprocessador que vai estar fazendo isso daí. Então, essa central aqui seria, no caso, uma central microprocessada, que ela pode se integrar numa rede dentro, no caso do caminhão. Esse aqui só faz alimentação de combustível, tá? Ou motor. Aí eu posso ter da caixa, eu posso ter do alarme, eu posso ter da... Aí, ABS, o que vocês quiserem, eles vão se integrando, né? Para, no caso, estar trabalhando. Aqui ele fala de conceitos de reparo que existe no mercado para os caras fazerem isso. Para vocês que trabalham em concessionária ou trabalham na fábrica, não existe essa questão de reparo. Eles vão ver o que estragou para futuramente melhorar, fazer o quê? Diminuir problema de desgaste ou problema de quebra. Então, a fábrica às vezes recolhe lá um problema que está dando muito, sei lá, deu muito problema na bomba unitária, beleza. Eles vão abrir ela, vão ver o que está dando problema e vai fazer o quê? A substituição, no caso desses elementos internos. Tá? Com uma têmpera diferente, material diferente, sei lá, para aumentar a vida útil no caso desse camarada aí. O conceito do caso aqui, ó, reparo STH, que é esse bico injetor. Esse bico injetor aqui ele fica fixado lá dentro, praticamente para ir dentro na casa do cabeçote. E vocês estão vendo aqui que é um sistema totalmente mecânico ainda. Ele não tem, por exemplo, nada aqui em comando eletrônico que vai estar acionando. Então, o que está, no caso, trabalhando na parte eletrônica, se vocês forem ver, é esse cara aqui, ó, na bomba. Tá? Essa bomba aqui ela vai estar sendo monitorada. Aqui tem uma particularidade que vocês vão ver que para os motores que vocês trabalham, ele não trabalha com 12 volts, vai trabalhar com a tensão maior, que tem um multiplicador, no caso de tensão lá na central, para poder estar fazendo isso daí. Tá? Aqui nós temos uma vedação mecânica, não tem anel, não tem nada, porque isso aqui é rosqueado no sistema ali. Ó. Então, quando ele rosqueia, ele encosta nesse bico aqui, ó, e vai fazer toda a vedação. Aumenta a pressão, sei lá, 2.000 bar, ergue esse bico injetor aqui, ó. Ele vai, no caso, forçar essa mola. Essa mola aqui, ó, ela é calibrada para ela abrir lá, por exemplo, com 600 bar de pressão. Tá? Então, a pressão que tem que ser gerada no sistema, em torno de 600 bar. Então, para esse bico injetor aqui, veio 600 bar. Então, a pressão vem aqui, entra aqui, eleva esse cara aqui, abre o bico, dá o débito no caso de injeção. Aqui tem um circuito esquemático, só que aqui fala que é no caso a mesma forma. Eu falei para vocês que usa em diversos veículos, né? Aqui ele tem um sistema que é usado na Mercedes, OM457LA, que é da Mercedes. Funciona da mesma forma. Vocês têm aqui a unidade injetora, o bico injetor, tá? Como eles estão mostrando aqui, ó, tem a parte de alimentação e retorno que vem no caso do conjunto. Trocador de calor. O que esse trocador de calor faz? Esse trocador de calor aqui é para manter o mais linear possível o combustível dentro do sistema, para estar alimentando, no caso, o circuito. Tá? Então, se a gente pegar aqui, o que tem aqui? Ó? Ele tem a bomba, e essa bomba está puxando, passa pelo racor aqui, que é um filtro rotativo. Ele vai pegar a sujeira e joga para baixo e retorna, ou ele joga na parte de baixo, dá continuidade, vem aqui, passa por outro filtro aqui, ó, e esse filtro aqui alimenta, tá? Entra no filtro, depois vem aqui, ó, passa aqui, vem na unidade injetora. Na unidade injetora, o que ele vai fazer? Esse cara fica recalcando pelo sistema de acionamento mecânico, que é pelo comando,
o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e abrir esse bico e dar o débito dentro da câmara de combustão. Tá, professor, mas beleza. O que é esse outro cara aqui? Ó? Esse outro cara que vocês estão vendo aqui é o retorno que a gente tem, ó, daqui da unidade de alta pressão, unidade injetora, e também retorno do filtro, que ele mostra aqui que é retorno, tá? E do cabeçote aqui, a galeria do cabeçote. Acaba voltando lá, no caso, para dentro do tanque, sem uma pressão exagerada. Vocês podem ver que ele está, no caso, mudando aqui as... É que aqui não está colorido, mas muda aqui a pressão de alimentação de um sistema para o outro. Alguns componentes internos, ó, só para vocês verem esse número, tucho de rolete aqui é onde ele trabalha acoplado ao comando de válvula, para poder fazer o acionamento. O 5 aqui, ó, solenoide, eu falei para vocês, trabalha com sistema elétrico aqui, ó. E aqui, um pouquinho diferente também, o que vocês têm aqui? Unidade injetora, ou sistema, no caso de unidade, o sistema de unidade injetora. O que ele tem aqui? O bico, a bomba e aqui o solenoide, tudo num só, tá? Quem que comanda? Outra unidade de comando aqui, ó, que na verdade seria a minha PCM, ECU, aí depende de como é que o fabricante vai, no caso, colocar, né? E nesse sistema aqui, ele depende, no caso, do sensor de temperatura, um sensor de rotação do motor e um sensor de pressão absoluta aqui, no caso, do coletor de emissão. E eu acho que eu falei uma besteira para vocês ali atrás, deixa eu só ver um negócio. Esse também é um sensor de pressão absoluta, eu tinha falado de sensor de posição, mas é de pressão absoluta. Quem faz a posição aqui é esse daqui, o pedal, tá? Nesse cara aqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a bomba é essa própria parte aqui que é acionada pelo sistema mecânico lá do motor. E quem libera aqui, ó, esse cara aqui que é o quê? O solenoide. E aqui a parte de baixo eu tenho toda aqui, o meu bico injetor, a parte mecânica do conjunto. Tá? Então ele mostra aqui, ó, as peças que podem ser trocadas, a unidade, está falando aqui da Scania, mas isso aqui pode ser usado, por exemplo, pela General Motors, que é usado motor diesel de máquina locomotiva, tá? Tem esse sistema aqui usado pela Audi, usado pela Mercedes também, para automóveis, aí tem algumas coisas assim diferentes. E esse aqui, gente, é o que pegou mais no mercado agora, tá? A gente vai ver que aquele sistema, a UPS e a WIS, são muito usados em alguns caminhões pesados e esses pesados. E esse sistema aqui também ele vem se consolidando, que é o Common Rail, e está sendo usado em todas as categorias, tanto em veículos leves quanto veículos pesados, extra pesados. Por quê? Esse cara aqui, ele permite que eu trabalhe, por exemplo, com uma sequência, no caso, lógica, e trabalha, por exemplo, com débito, tá? Pela ordem de ignição, ou ordem de explosão, no caso do motor. Então, se eu tenho aqui, esse aqui está mostrando que é um 4 cilindros, tem 4 bicos, tá? E essa bomba que aparece aqui, a bomba, no caso, de alta pressão e a nossa unidade de comando aqui. A gente tem aqui uma CP, que é uma bomba, no caso, mecânica, que é colocada atrás desse cara aqui, para puxar o óleo até a bomba, no caso, de recalque. O CRI aqui, que é, no caso, meu bico injetor com o sistema eletrônico. E o que a gente vai ter aqui de comando para ele estar funcionando perfeitamente? É o quê? Um sensor de temperatura e pressão, um sensor de vazão de ar aqui, ou fluxo de ar, um sensor de temperatura da água e um sensor de rotação. Esse sensor de temperatura da água, também em alguns motores disso, vocês vão ver que encontram um sensor que a gente chama de sensor de temperatura do diesel, tá? Para melhorar o rendimento do motor em função, no caso, da temperatura que está o combustível, no caso, que vai ser injetado.
Ambos, gente, ó, todos eles, esse sistema, o Chromon Rail, tá? O UPS e o US, vocês vão ver que eles podem ser monitorados eletronicamente. Isso quer dizer que todos esses sensores, esses atuadores aqui, eu posso entrar com um rastreador e esse rastreador vai me dar a resposta de funcionamento desses caras, tá? Se eu não tivesse esse rastreador, eu teria que fazer isso aqui manualmente. O que é manualmente? Cada componente que a gente está vendo aqui, entrar lá e testar, no caso, manualmente, cada um deles. Como foi criado uma normatização para diagnóstico, assim como foi, no caso, criado uma normatização para falhas que podem ter no sistema, então, na hora que ele der um problema no sistema, ele vai gerar um código de falha. Tá? Esse código de falha, cada um vai ter uma relação. Tá? Professor, mas eu tenho um caminhão que tem 15 módulos. Como é que eu vou saber, por exemplo, que é o módulo, por exemplo, lá do motor? Tá? Ele vai, nesse padrão que eles utilizam, gente, ele vai caracterizar e vai mostrar uma letra, e essa letra vai mostrar se é do powertrain, se é da transmissão, se é da carroceria, se é lá do ABS. Então, isso facilita a vida da gente na hora que vai, no caso, fazer o quê? Uma manutenção. Então, o pessoal foi pensando em tudo isso, por exemplo, quando ele foi agregando a parte de eletrônica. Porque a eletrônica, aparentemente, parece que fica mais complexo, mas em termos, depois que você está toda consolidada, ela fica, no caso, efetivamente mais fácil de estar identificando alguns problemas. Tá ok? Dúvida, gente? Senhor, você pode repetir a última parte, por favor? Tá cortando aqui. Desse do Common Rail? Isso. Ó, esse sistema, gente, igual eu falei para vocês, ele é um sistema que ele esse tubo comum, no caso aqui, o rail que eles falam aqui, ó, ele vai fazer a distribuição de pressão para cada um, no caso do sistema. Vamos supor que eu peguei esse cara que está aqui. 4 cilindros. A ordem de explosão dele vai ser 1, 3, 4, 2. O débito só vai ser dado nessa função aí, tá? Quem que vai aumentar a pressão para chegar aos 2.000 bar? Essa bombinha que está aqui do lado. Quem que vai fazer a estratégia e vai saber onde que está, por exemplo, o posicionamento e onde que eu vou ter que dar a injeção, esse negócio todo? A central. A central, ela depende, no caso do quê? De informação. Qual que é a informação que ela precisa? Rotação do motor, está aqui. Tá? Temperatura do motor, está aqui. Eu preciso saber a pressão, para mim, para o motor diesel, a pressão do coletor e a temperatura do motor, também, ou do ar admitido. Esse aqui é um sensor combinado. E esse cara aqui, em alguns casos, ele é utilizado porque a gente chama de fluxo de ar, para a gente saber quanto de ar eu estou admitindo para ser queimado. Tá? O CRI que vocês estão vendo aqui é o bico injetor. Na verdade, é central no caso de injeção. Aí o que você vai... Esse bico injetor, ele já vem comandado com um solenoide aqui também. A parte de baixo aqui é mecânica. A parte de cima ela é comandada com solenoide. E esse CP, porque nós vamos encontrar nesse sistema que existe a CP1, CP2, CP3, que são evoluções que eu tive, que é a bomba, no caso de sucção do diesel lá do tanque, até, no caso, essa bomba de recalque. Essa bomba de recalque, como é que ela funciona? O primeiro estágio dela, ela sobe a pressão para 400 bar. No segundo estágio, ele vai lá para 1.200. E no terceiro estágio, ela chega próximo dos 2.000 bar. Tá? É como se eu tivesse 3 pistões e 3 pistões. Um primeiro pistão eleva a pressão a 400, o segundo a 1.200 e o terceiro vai no caso lá, 2.000, 1.800 bar. Tá? E o que eu falei no final, gente, é o seguinte: esses sistemas eletrônicos que a gente está vendo aqui proporcionou a gente, no caso, fazer uma análise e um diagnóstico mais apurado através da eletrônica e da informática. Tá? Por quê? Eu entro nessa programação aqui, nessa central aqui, ela vai me dar informação, por exemplo,
se esse bico está funcionando, se esse bico está funcionando, se esse sensor está me mandando informação ou não. Se eu não tiver uma informação, primeira coisa que ele faz, o que ele vai fazer? Uma rastreabilidade e verificar se não é o sensor. Se eu testei sensor e testei atuador e não tem problema nenhum, aí eu venho aqui e tenho que trocar esse módulo. Agora, se eu deu esse problema, mas eu vou lá no caso no sensor, está com mau contato aqui, ou arrebentou um fio aqui. O problema não tem nada a ver com a central, é um problema, no caso, elétrico daí. Então, eu vou ter que trocar essa parte elétrica. Tá? Eu posso ter um problema mecânico? Posso. Qual que é o problema mecânico? Esse bico injetor aqui deu entrada de água lá e começou a gotejar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar reparar esse bico ou substituir, no caso, o bico injetor, que é a ponta dele que a gente estava falando, que é desde o início lá. Eu posso ter um problema aqui, por exemplo, que queimou esse sensor de rotação. Não informa, por exemplo, a central que o motor entrou em funcionamento. Vou ter que trocar esse sensor. Eu não tenho informação da temperatura do motor. Isso aqui é comum acontecer. Por quê? Vocês já ouviram falar de obsolescência planejada ou não? Alguém Não, Já. professor. Hã? Eu não. Já, Obsolescência planejada, ninguém nunca ouviu falar? já, O professor. José já escutou falar, professor. O celular de vocês, tudo com obsolescência planejada. Tá aí um negócio que... a informática, os computadores que vão lançando cada vez mais rápido, cada vez com melhor resposta e mais capacidade. Por quê? A tendência, gente, o que é? Aumentando a complexidade, por exemplo, das programações, e vai aumentando o tamanho, no caso do quê? Do programa, não vai? Se eu manter, por exemplo, eu tenho um celular que tem, vamos lá, 4 GB de memória. Ele roda tudo que a gente tem aqui, rodar aí hoje? Acho que não, né? Giga do que? De Raptor? Não, a memória que ele tem para guardar material e fazer rodar, no caso, os programas que ele tem. É muito pouco, né? Hoje nós temos aí algum celular que está chegando, 256, tá? Não vai chegar longe, daqui a pouco a gente tem 500 GB, depois tem 1 tera, vocês vão ver. Que está minimizando as coisas e aumentando, no caso, as capacidades, por exemplo, de memória. Assim como ela tem a capacidade para guardar e trabalhar com mais programas, ela também vai ter a capacidade de resposta mais rápida. Então, a memória RAM que vocês estão falando aí é a resposta que eu tenho no caso do aplicativo para ele estar sendo... a resposta, na verdade, o processamento que vai ter mais rápido ou mais devagar. Depende também, no caso do nosso... no caso processador, depende, mas se ele não tiver na verdade, uma memória que seja rápida, não faz muito efeito, tá? Então, tem que ficar ligado em relação a isso aí também. Então, a tendência para os carros, vocês vão ver que também vai aumentando a complexidade do carro, do caminhão, velocidade, eles vão acoplando e vão colocando outros tipos de tecnologia. O que está vindo nos carros e vai vir nesses caminhões mais novos agora é rede Lean, não sei se vocês já ouviram falar, em que o processamento dela é 258 megabits por segundo. Tá? Então é extremamente rápido para a gente ver na informatização disso aí. Ou kilobits por segundo, um negócio assim. Porque a rede bus que é usada na atualidade é lenta em relação ao que a gente vai precisar e resposta para esses sistemas. Então, trabalham junto, gente. Não tem como. A evolução mecânica, a evolução eletrônica, a informática tem que estar, no caso, trabalhando junto aí para estar se desenvolvendo. Gente, vamos parar um pouquinho por aqui, que eu estou atrasado com outro pessoal lá também. Tranquilo? Tranquilo, então. Valeu, professor. Até amanhã. Tá jóia, então. Falou, Até gente. mais. Até mais. Tchau, senhor. Tchau, tchau.